Brasília vai ser a primeira cidade do Brasil a pôr em prática as novas regras para as clínicas de cirurgia plástica. As mudanças são para dar mais segurança aos pacientes. Só neste ano no Distrito Federal, 3 pessoas morreram durante procedimentos estéticos. O corpo dos sonhos com mais segurança. A estrutura de segurança vai custar mais caro, sim. Mas quem é que disse que cirurgia plástica tem que ser barata? Quem é que disse que cirurgia plástica tem que ter liquidação? Sem liquidação, Marinalda Ribeiro, de 46 anos, fez uma lipoaspiração. Não deu certo. Sofreu uma parada cardíaca durante a cirurgia e foi enterrada há uma semana. É incompreensível, uma situação inexplicável, mas que Deus acolheu ela, que Deus tenha ela. Pelas novas regras, as clínicas foram separadas em 4 classes. Na primeira, cirurgias de menor porte, como biópsia com anestesia local. Na segunda, cirurgias de pequeno porte, como correção de pálpebras. Na terceira, cirurgias de médio porte, pode até fazer redução de mama, desde que tenha uma UTI de emergência. Por último, estão as cirurgias de grande porte somente em hospitais. Serão exigidos 2 cirurgiões. A obrigatoriedade de se ter uma UTI em clínicas particulares, como esta aqui, por exemplo, não entrou no conjunto de normas. Mas os locais onde são feitas as cirurgias plásticas terão que ficar a menos de 10 quilômetros de um hospital. E em casos de complicações, uma UTI móvel deve prestar o socorro em no máximo 20 minutos. Essas clínicas que estão, vamos dizer, faltando alguma coisa, vai aumentar os seus custos. Aquelas clínicas que já têm, vamos dizer, mais do que o que está sendo cobrado, não vai aumentar nada. Glória sonha em mudar o nariz e com as mudanças das regras deve ir para a mesa de cirurgia. Com essas novas normas, quem sabe eu consigo e tenho coragem de fazer. Pode decidir com calma. As clínicas vão ter um mês para se adequar. Quais os riscos de uma cirurgia plástica? Quando se pode colocar silicone nos seios, na panturrilha e em outras partes do corpo? Aqui no estúdio nós recebemos a cirurgiã plástica Ivanoska Silqueira, que trouxe algumas próteses para mostrar para a gente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Aqui, antes de tudo, o que a senhora achou dessas mudanças aí nas clínicas de cirurgia plástica? Eu acho que as mudanças vieram para melhorar ou normatizar a realização de procedimento cirúrgico, principalmente para aqueles que não são cirurgião plástico, porque os cirurgiões plásticos já estavam seguindo essas normas de cirurgias pequenas em clínicas pequenas e as maiores em hospital. A senhora trouxe aqui algumas próteses. Quais dessas aqui são as mais procuradas? Normalmente, a prótese de silicone mais procurada no momento é acima de 300 Qual ml. é? Essa daqui. Todas essas aqui são de 300 ml. Dá para mostrar aqui? Aqui, ó. Essa aqui tem 300 ml. 300 Qual que é a ml. diferença dessa aqui para essa aqui? Isso aqui é apenas um molde para que o paciente possa visualizar o tamanho da prótese durante a consulta. Nessa aqui a senhora colocou um alfinete. Um alfinete. Isso aqui é para mostrar que é a dúvida do paciente, que o gel é altamente coesivo e se você furar, ele não sai correndo. Uma partícula de gel de silicone se encontra com a outra e forma esse gel. Mas por que tem infecção, então? Não, a infecção ela pode ocorrer tanto numa cirurgia de prótese de silicone ou qualquer procedimento cirúrgico. Então as pessoas sempre perguntam, e a infecção no silicone? Pode acontecer numa plástica de abdômen, numa cirurgia geral, em qualquer procedimento. Quando você coloca um silicone e porventura aparece um quadro infeccioso, aí você tem que tirar o silicone. Agora a gente tem, aqui a senhora não trouxe, mas existe a prótese de bumbum. Difere muito disso aqui? Sim, difere por conta do formato. Você tem também a prótese de panturrilha e a prótese glútea. Cada uma tem um desenho para tentar aumentar essa parte do corpo. Agora tem muita gente que prefere fazer um enxerto aí de gordura. O enxerto de gordura é um outro procedimento quando o paciente está realizando uma lipoescultura. Você lipa principalmente a região da cintura e utiliza essa gordura para aumentar a região glútea. Mas não dá celulite depois, não? Não, a gordura faz parte do corpo. A celulite é uma outra coisa que é uma inflamação que aparece na camada da pele. Então, por isso que dá aqueles furinhos. Quando você coloca a gordura, você só aumenta o volume da região glútea. Agora o pessoal de casa deve estar se perguntando, muita gente quer colocar enxerto de gordura no rosto. Quais são os riscos nesse procedimento? Existe ou não? Não, os riscos é você colocar uma gordura a mais, mas que com o tempo o corpo vai absorver. Então, como a gordura é do próprio corpo, você pode usar a gordura para usar no suco nasogeniano e na região malar, você também usa. Essa história que preenchendo essa região com gordura
As rugas vão embora, então não existe. Não existe. O preenchimento é para aumentar o volume. Aquela pessoa que emagreceu, ou quando no envelhecimento da face você tem aquela impressão de que você perdeu um pouco da gordura. Então você aumenta o volume, mas não tem nada a ver com rugas. Agora chegou uma pergunta da produção, ligaram aqui. Se coloca a prótese de silicone no bumbum, tomar injeção... Aí você recomenda que o paciente tome ou nas coxas ou nos braços. E tem algum... Assim, ela tem que evitar alguma coisa, tipo na hora de sentar, tem que ficar atenta? Não, no pós-operatório tem uma recomendação, mas depois do pós-operatório é vida normal. A senhora tem alguma dica aí para quem está interessado em fazer uma cirurgia plástica, ainda não encontrou uma clínica? O que ela deve observar primeiramente? Primeiramente, ela tem que observar o cirurgião plástico, procurar pacientes que foram operados por esse cirurgião plástico e conhecer a clínica antes do procedimento, ver se ela está atendendo a todas as normas que foram estabelecidas. Ok, doutora Ivanovska, muito obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Quer participar do SBT Brasília? 3322-9666.